Assiste mais tarde, né? É. Então, bom dia, crianças. Nós vamos começar a nossa aula. Aí eu vou pedir para todo mundo ficar com o microfone mudo, tá? Para não dar som, não pegar som aí, né? Então, aperta o microfoninho e põe no mudo. Muito bem, parabéns. E nós vamos começar a nossa aula de hoje, né? Hoje é domingo, dia do Senhor. E nós vamos louvar ao nosso Deus. Então, nós vamos começar orando ao nosso Deus. E eu vou convidar o Promateus para orar. Ele vai orar e todos nós, mesmo com a câmera desligada, nós vamos repetir. Eu também, tá bom? Bom, então vamos lá, crianças. Cruza os dedinhos da minha mão. Feche os olhinhos em oração. Então eu vou falar e vocês repetem, tá bom? Papai do céu, Papai do muito céu, obrigado muito obrigado por mais uma aulinha por e por mais uma mais um aulinha domingo. e por mais um domingo. Que o Senhor esteja abençoando Que o Senhor os meus esteja amigos, abençoando os meus amigos, suas famílias suas e famílias, também a minha. também a minha. Em nome de Jesus, Em nome de amém. Jesus, amém. Aí, muito bom. Muito bom! E nós vamos hoje começar cantando a musiquinha que a gente canta para poder ouvir a nossa história bíblica. Então, como é que é a musiquinha? Vamos lá, todo mundo com o telefone? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar. A Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Muito bom, todo mundo cantando. E hoje nós vamos ouvir a lição da palavra de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E essa passagem que nós vamos ler hoje, depois vocês podem pedir para o papai e para a mamãe ler, ela se encontra em Lucas, capítulo 22. Aí, depois que acaba a aula, pede para a mamãe e para o papai ler aí durante a semana, eu mando os versículos, é em Lucas 22. Vamos repetir? Lucas, todo mundo repetindo? Lucas, capítulo 22. Muito bem. E hoje, a palavra de Deus nos vai falar de um apóstolo, de um discípulo, que ele é Pedro. Pedro e o seu irmão André. André, seu xará, hein? Pedro e o irmão André, eles eram pescadores. Eles viviam de pescar peixes. Eles jogavam a rede, puxava e vinha muitos peixes, né? Só que um dia eles estavam pescando e puxou a rede, nada de peixe. Jogou a rede de novo, puxaram a rede no mar, nada de peixe. E aí o Senhor Jesus passou e falou para eles assim: olha, joga de novo a rede. E aí o Pedro falou assim: ah, eu não peguei nada. A gente está perdendo tempo aqui. E Jesus falou: joga de novo a rede. E sabe o que Pedro fez? Pedro obedeceu. Jogou a rede e veio um monte de peixe que eles não podiam nem ter lugar de tanto peixe que veio. Aí o Senhor Jesus convidou Pedro e o irmão dele, André, para seguir Jesus. Para seguir Jesus. E aí
Pedro e André largaram tudo, tudo. Largaram a rede, largaram o peixe, largaram as famílias e seguiram Jesus. E junto com outros apóstolos, eles seguiram Jesus. Sabe por quanto tempo? Mostra o dedinho aí, ó. 3 anos, 3 aninhos. E o que que Jesus fazia? Jesus ia, ele curava pessoas doentes, ele fazia cego enxergar, pessoa que não andava, andava, ele transformou água em vinho, ele ressuscitou Lázaro, né? Irmão de Marta, Maria. Jesus fez muitos milagres, porque ele era o filho de... Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus. E aí, o Jesus andava com seus discípulos falando de Deus, falando por que ele veio aqui no mundo, por que Deus mandou o filho dele no mundo? Para que ele pudesse morrer por nós, pelos nossos pecados. E um dia, Jesus falou para Pedro que estava orando por ele para ele ter mais fé. Para ele ter mais fé. Aí Pedro falou assim: não, Senhor Jesus, eu te amo, nós somos amigos e eu vou com você para onde for. Se você for preso, eu vou ser preso. Se você morrer, eu também vou morrer, porque eu sou seu amigo. E aí Jesus virou para ele e falou que antes que o galo cantasse, olha aqui, ó, de novo, que antes que o... Mostra no dedinho, que antes que o galo cantasse 3 vezes, que Pedro ia negar Jesus. Pedro falou: não, não vou nunca negar Jesus. E vocês acreditam que já estava anoitecendo e que aconteceu uma coisa muito horrível, muito horrível. Um discípulo que se chamava Judas, ele foi e mostrou para os soldados que queriam prender Jesus onde Jesus estava. E aí, sabe o que aconteceu? Os soldados vieram e levaram para uma casa Jesus, né? Deixa eu aceitar o Theo aqui. Aí, levaram para uma casa o Senhor Jesus para interrogar ele, como se Jesus tivesse feito alguma coisa de errado. É igual a polícia quando vem prender alguém para fazer interrogatório, né? E eles levaram para a casa do que tinha lá os líderes do templo, porque os líderes do templo queriam saber se ele era filho de Deus, né? E aí ficaram interrogando Jesus. Os discípulos ficaram assustados, assustados. E o que eles fizeram? Fugiram, foram se esconder. Porque eles pensaram assim, eles vão prender Jesus, vão prender a gente também. Mas sabe quem é que não foi? O Pedro. Ele ficou ali escondido, observando o que ele podia fazer, o que ele podia ajudar Jesus se ele via Jesus. E aí, gente, a noite caiu e estava muito frio, muito, sabe quando fica gelado de madrugada? E os soldados acenderam uma fogueira. Para o quê? Para se aquecer. Aí eles punham as mãos, né? E aqueciam, porque eles estavam com frio, já estava acordado de madrugada, né? E aí tinha que esperar, porque eles estavam vigiando, porque Jesus estava sendo interrogado, né? Perguntavam para Jesus quem era ele, se ele curava mesmo, por que ele estava fazendo. E aí eles ficaram com frio. Pedro também estava com frio. E Pedro veio quietinho
e foi lá se esquentar lá junto na fogueira, né? Punha a mãozinha na fogueira e ficava lá esquentando. Aí veio uma serva, virou para Pedro e falou assim: nossa, você também é um discípulo? E aí Pedro, sabe o que Pedro falou? Não, você está enganada. Ele não é um discípulo. Eu não sou um discípulo. Olha aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Aí. Pedro falou a verdade ou Pedro mentiu que não conhecia Jesus? Quem quer abrir o microfone e falar? Pedro falou a verdade ou ele mentiu? Mentiu. Parabéns, parabéns. Vocês estão prestando muita atenção, hein? Ele mentiu. Pedro mentiu. Ele falou que não conhecia Jesus. E aí, ele ficou ali bem quietinho. E com frio ali, veio outra pessoa e falou para Pedro assim: ah, você conhece, você é aquela pessoa que andava com Jesus. Sabe o que Pedro falou? Eu não, vocês estão todo enganado. E aí, Pedro falou a verdade ou Pedro, deixa eu trocar aqui, mentiu? Mentiu, Vicente, parabéns. Pedro mentiu. Quantas vezes que ele já tinha mentido? Duas vezes já. Duas vezes. Aí vocês acreditam que veio outra pessoa e falou assim: nossa, você se veste igual a Jesus, você fala igual a Jesus, você anda com Jesus. E o Pedro falou, sabe o quê? Eu nem conheço esse tal desse Jesus. E aí, Pedro falou a verdade ou Pedro mentiu? Mentiu. Muito bem, Bernardo. Pedro mentiu. Quantas vezes Pedro mentiu? 2, 3 vezes. Muito bem, Pedro mentiu 3 vezes. 3 vezes. É certo a gente mentir? É certo a gente mentir ou é errado mentir? Errado mentir. Errado mentir. O que é mentira? O que é mentira? Eu sei. Pode falar. Aqui não obedece a sua mãe. É o que não é verdade, né? Mentira é o que não é verdade. Pedro era amigo de Jesus, Pedro andava com Jesus, Pedro amava Jesus. Como é que ele podia falar que não conhecia? Então, Pedro mentiu. E vocês sabiam que mentira é o quê? Pecado? O que é pecado? O que é O que é pecado? Não agrada a Deus. Muito bem, é tudo que não agrada a Deus. E vocês sabiam que Jesus não tinha falado? E vocês sabiam que quando Pedro mentiu a última vez que não conhecia Jesus, sabe o que aconteceu? Escuta. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Fala. Que barulho é esse? Galinha. É um galo cantando. Vocês lembram que Jesus falou que Pedro ia negar Jesus 3 vezes antes do galo cantar?
Quando Pedro ouviu o galo cantando, quer dizer que já estava amanhecendo. O galo, de madrugadinha, quando vai antes do sol abrir, ele já acorda e já canta. Quando Pedro ouviu o galo cantar, ele... Eu fiz coisa errada. Eu menti. E sabe o que ele fez? Diz que na Bíblia, na palavra de Deus, fala que Jesus se virou e olhou para Pedro. E Pedro ficou tão arrependido que a palavra de Deus diz que ele chorou e ficou muito triste, porque ele, com medo de ser preso, ele falou que não conhecia Jesus. Nós devemos mentir? Não, né? Nós não podemos mentir. Por que nós não podemos mentir? Porque desagrada a Deus. Nós temos que sempre falar a verdade. Sempre falar a verdade. Muito bem. E vocês? Vocês sempre falam a verdade? Sim. Algumas vezes? Ah, mas a gente tem que sempre ficar prestando atenção para a gente nunca falar mentira. Mas se acontecer da gente falar uma mentira, o que nós devemos fazer? Pedir? Perdão, pedir desculpa. Primeiro, para quem eu menti, se eu mentir para a mamãe, eu tenho que pedir desculpa. Se eu mentir para o papai, se eu mentir para o amiguinho. E depois eu tenho que pedir a Deus perdão, porque eu não vou mentir mais, certo? Muito bom. E vocês sabiam que depois, você viu como Jesus conhece? Ele sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes, mas Jesus perdoou Pedro. A palavra de Deus diz que ele perdoou Pedro. E vocês sabiam que nesse mesmo dia Jesus foi crucificado? Os soldados levaram ele, mesmo ele não tendo feito nada errado, ele foi levado à cruz. E ele foi pregado na cruz e ele ficou lá até morrer. Que triste, né? Jesus tinha feito alguma coisa errada? Não. Jesus nunca pecou. E aí, eles, com medo de Jesus virar um rei aqui na terra, né? Como que esse homem pode curar tudo? Eles mataram Jesus. E Jesus morreu e derramou seu sangue para perdoar, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas vocês querem saber de uma ótima notícia, uma notícia muito feliz, muito maravilhosa? Sim. Jesus, ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Olha, ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ele está lá junto ao Pai, né? Preparando a morada para nós. E aqueles que aceitarem, que crerem que Jesus morreu e ressuscitou, vão para o céu com ele. Quem é que crê que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados? Quem? Eu creio. Eu creio que Jesus morreu, ele foi lá para o túmulo e ao 3º dia ele ressuscitou. E ele está vivo lá nos céus. Olha que passagem bíblica maravilhosa, né? Nós vimos que o Senhor morreu pelos nossos pecados e nós aprendemos que nós não podemos pecar mais. Nós não podemos. Por quê? Porque o pecado desagrada a Deus. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Vamos ver quem que tá, Mateus? Aí, prestando atenção. E eu vou fazer umas perguntas. Vamos lá? Olá. Quem lembra como que era o nome dos irmãos lá que estavam pescando? Como é que chama? Os que estavam lá pegando, que não estavam pegando peixinho. Quem lembra? Tiago. Era Pedro. André. Tiago. Pedro e André, tá?
Pedro e André estavam pescando, não estava pegando nenhum peixinho, Jesus apareceu e falou para eles jogarem a rede. E veio cheia de peixinhos. Vocês já ouviram essa história, essa passagem bíblica? E aí, o que aconteceu? Jesus chamou eles para eles seguirem Jesus. E eles seguiram Jesus por quanto tempo? Quantos anos eles ficaram com Jesus, seguindo Jesus? 3 vezes. 3 anos. Parabéns por 3 anos, né? 3 anos, muito bem. E aí, um dia, eles estavam lá e Jesus orou por Pedro e falou que ele ia negar o Senhor Jesus antes de quem cantar? Do galo cantar. Muito bem. E aí, esse daqui, ó, traiu Jesus, foi lá e entregou ele para os soldados. Vocês lembram o nome dele? Não? Ele chamava Judas. Judas foi lá e entregou para os soldados o Senhor Jesus, né? Porque ele ganhou umas moedas, né? Ele se arrependeu também depois. E aí o que aconteceu? Jesus, ele foi levado para ser interrogado. E quantas vezes que Pedro negou a Jesus antes do galo cantar? 3 vezes, né? As pessoas vinham falar assim: nossa, você parece com Jesus, nossa, você se veste como Jesus, você fala como Jesus. E ele falou assim: eu não conheço. E aí o galo cantou, né? Então, e Pedro se arrependeu ou não de ter negado a Jesus? Sim ou não? Sim. Ele se arrependeu. E o que ele fez depois que ele se arrependeu? Ele Chorou. Ele chorou, porque ele ficou triste, né? Você já mentiu para um coleguinha seu? É muito ruim, né? O coleguinha enganar o coleguinha. Então, Pedro, ele ficou triste, ele chorou ali, porque ele tinha falado uma mentira, tá? Então, hoje, mais uma vez, a Bíblia nos mostra que nós não podemos mentir. Se nós somos seguidores de Jesus, igual Pedro foi seguidor de Jesus, nós não podemos mentir, tá bom? Quem gostou de ouvir a passagem bíblica hoje de Pedro? Eu também gostei muito de ler. E quando vocês quiserem de novo ouvir, vocês vão ver essa passagem na Bíblia. Na Bíblia, né? Aí vocês vão lá e vão poder ouvir, ler na Bíblia. Pode ir. Tudo bem? O Theo tá aí com a gente também. Ele entrou, né, Theo? O Vitor, Arthur. Olha que Felipe. maravilha! Que bom! Nossa sala hoje está completa, Matheus. Que alegria. Que alegria! E aí, nós vamos encerrar a nossa aula agora, tá? Nós vamos orar para encerrar. E eu vou falar para vocês que vocês, depois que os pais de vocês coloquem os cânticos, né? A Cristina e a Carla gravaram os cânticos para vocês. Então, que vocês coloquem lá, escutem, que vocês nós vamos cantar na aula que vem um deles que a Cristina gravou para vocês, tá bom? E aí vocês ouçam lá os 3 que ela colocou, mas um deles nós vamos cantar junto aqui na sala ano que vem, então, domingo que vem. Então tem que estar todo mundo preparado, tá? Eu vou colocar lá no nosso grupinho também, lá da nossa classe, tá? Então, vamos orar com o Promateus? Vamos orar então? Cruza os dedinhos da minha mão. Feche os olhinhos em oração. Papai do céu, obrigado pela aulinha de hoje. E que possamos sempre falar a verdade. Não mentir e não pecar. Muito obrigado por tudo.
Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, muito bom ver vocês, viu? Todos vocês. Vocês tenham um bom domingo, um almoço bem gostoso, tá? E aí, semana que vem, a gente se encontra de novo, tá bom? Cadê o Matheus? Vai despedir, Matheus? Tchau, pessoal. Bom domingo para vocês, tá bom? E contem essa historinha para a vovó, para o tio, para a mamãe, para o papai também. E domingo que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Tchau, filho. Vamos tirar foto? Vamos tirar foto? Cadê o sorrisão bem grande de todo mundo? Peraí. Vamos tirar uma foto bem linda, hein? Peraí, deixa eu ligar. Cadê o sorriso, B? Deixa eu Cadê, aparecer ó? Tá aqui. todo mundo. Ai, Laurinha aí, ó. Pronto. já apareceu todo mundo? Nossa, que lindo! Peraí, vou tirar mais uma. Tira. Peraí, aguenta aí. Olha lá. Olha pra frente. Que lindo! Muito bem, gente. Bom domingo para vocês, tá? Tchau! Tchau, tchau, gente. Até mais.